Alunos e alunas do 5º ano, sejam bem-vindos à nossa videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós conheceremos o uso dos porquês. Como vocês podem observar, temos 4 formas de escrita da palavra porquê. Então, o nosso objetivo é conhecer as 4 formas possíveis para a escrita do porquê e relacionar as formas dos porquês a seus usos. Então, ao final desta videoaula, retornaremos aos nossos objetivos para fazermos a verificação. Vamos lá? Aqui eu trago uma situação onde nós fazemos o uso dos 4 tipos de porquês. Vamos lá? Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Vocês observam que nas 4 frases a escrita do porquê está escrito diferente? Na primeira frase, por que é separado? Percebam que o porquê ele está separado e sem acento. Na segunda frase, por que não é junto? O porquê está junto e sem acento. Já na terceira frase, o porquê ele está separado e com acento. E na última frase, o porquê está junto e com acento. Perceberam a diferença? Então, como eu falei no início desta videoaula, o nosso objetivo é conhecer essas 4 formas de escrita e o seu uso, o seu correto uso. Então, vamos iniciar essa exploração. Trago aqui para vocês a primeira situação. Aqui nós temos o porquê separado e com acento. E onde nós utilizamos esse porquê, professor? Ele é usado sempre no final de uma pergunta. Vou sempre apresentar alguns exemplos para ficar ainda mais fácil para vocês. Observem. O almoço não está pronto por quê? Mas você não estuda por quê? Percebam que o porquê ele foi escrito no final da frase. No caso, essas frases são perguntas. E ele está separado e com acento. Então, quando nos deparamos na escrita de uma frase, de uma pergunta, e precisamos escrever o porquê ao final desta pergunta, nós devemos escrevê-lo separado e com acento. E esse porquê tem o mesmo significado de por qual motivo. Vamos verificar? O almoço não está pronto por qual motivo? Mas você não estuda por qual motivo? Perceberam que tem o mesmo significado? Então, retomando. Porquê separado e com acento é escrito ao final de uma pergunta. Façam registros no caderno de vocês para fixar esses exemplos. Trago para vocês agora o porquê junto e com acento. E onde nós utilizamos? O porquê junto e com acento, ele é usado sempre depois do artigo. Lembra dos artigos? O, a, os, as. Pois é, são os artigos definidos. Então, vamos aos exemplos. Até agora, não me disse o porquê de não ter vindo. Percebam que a palavra porquê vem depois do artigo o. Eu sei o porquê da sua dedicação. Palavra porquê, também depois do artigo o. E percebam que esse porquê ele também é um substantivo, o porquê. Então, é uma palavrinha que também representa um substantivo. E pode ser também substituído por motivo, razão. Até agora, não me disse a razão de não ter vindo. Eu sei o motivo da sua dedicação. Perceberam? Então, o porquê junto e com acento, ele sempre vem depois do artigo e ele é um substantivo. No terceiro exemplo, nós apresentamos o porquê junto e sem acento. E onde nós utilizamos? O porquê junto e sem acento, ele é usado para resposta, para dar uma explicação. Porque esse porquê ele é uma conjunção explicativa. Vamos ver os exemplos para isso ficar mais claro.
Toda essa confusão foi porque perdemos a hora. Olha só, esse porquê foi utilizado para dar uma explicação. Porque estou sem sono. Aqui claramente percebemos que o porquê foi utilizado para dar uma resposta. Poderia ter perguntado: por que você não dormiu? E respondo: porque estou sem sono. Então, quando eu vou utilizar o porquê em uma resposta, eu devo utilizar o porquê junto e sem acento. Compreendido? Vamos lá. Agora, para finalizar, o porquê separado e sem acento. E onde nós utilizamos o porquê separado e sem acento? Ele é usado no início de pergunta e pergunta indireta. Então, todas as vezes que eu for fazer uma pergunta, eu vou utilizar o porquê separado e sem acento. Esse é muito fácil. Por que você está triste? Por que você estuda? Por que você está acordado? Ou seja, nós realizamos aqui 3 perguntas. E todas essas perguntas nós utilizamos o porquê no início. Percebam, no início. E ele está separado e sem acento. E esse porquê, ele também significa por qual motivo. Podemos substituir sem nenhum problema. Por qual motivo você está triste? Por qual motivo você estuda? Por qual motivo você está acordado? Ou seja, nós estamos utilizando o porquê para fazer perguntas. Lembrando que esse porquê é no início de uma pergunta. Tá? Então, para ficar mais claro, voltem esta videoaula, anotem exemplos, anotem os conceitos de cada uso desses porquês, para que vocês não tenham dificuldade e estudem bastante para que vocês possam compreender. Porque como são 4 palavrinhas muito parecidas, né, que só altera aí a separação e os acentos, então realmente acaba confundindo. Mas tenham paciência, estudem, analisem aí os exemplos que eu apresentei e tenho certeza que vocês irão aprender. Então voltei aqui naquela primeira situação que eu tinha colocado para vocês. Vamos revisar então. Agora a gente já conheceu, né, as aplicações, o uso desses porquês. Então observem. Porquê separado? Esse porquê ele está no início de uma pergunta. Então ele é separado e sem acento. Porquê não é junto? Olha só que esse porquê foi uma resposta. Então quando eu uso o porquê numa resposta, esse porquê é junto e sem acento. Mas por quê? Olha só, novamente uma pergunta. Só que o porquê agora está no final de uma pergunta. Então, quando ele está no início, olha lá a primeira frase. Quando o porquê está no início de uma pergunta, separado e sem acento. Mas quando esse porquê está no final de uma pergunta, ele vem separado, mas com acento. Fácil, não é? E aí, o porquê eu não sei. No caso, foi dado uma explicação. Observem aí que o porquê ele é um substantivo e ele está escrito depois do artigo O. O porquê eu não sei. Então, o porquê depois de um artigo, ele é sempre escrito junto e com acento. Para saber mais, eu gravei um vídeo no TikTok e eu estarei publicando este vídeo e também disponibilizando no nosso grupo de WhatsApp. Então, algumas dicas a mais para vocês compreenderem a utilização dos porquês. Os nossos exercícios, né, a nossa atividade, eu também estarei enviando no grupo de WhatsApp para que vocês possam realizar no caderno e depois estar enviando o registro fotográfico via WhatsApp, como já costumamos fazer. Então voltamos aqui ao nosso objetivo. Lembram que o nosso objetivo era conhecer as 4 formas possíveis para a escrita do porquê? Juntos, separados, com acento, sem acento. Então a gente conheceu essas 4 formas e fizemos também a relação entre as formas dos porquês a seus usos. Então no início de perguntas, no final de perguntas, respostas, quando ele vem depois do artigo. Então
Cada situação, cada escrita dessa está relacionada a uma forma de uso que foi apresentada para vocês. Então, agora que vocês irão realizar a atividade, vocês vão estar atentos ao que vocês anotaram, vão observar novamente a videoaula, vão assistir se preciso, vão também acompanhar o vídeo que eu publiquei no TikTok, eu vou estar encaminhando via WhatsApp, então vocês terão diversas fontes de pesquisa e formas de fixar este conteúdo, tá? Assim, desejo bons estudos para todos vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço! Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.